Olá pessoal, família Caracolados, que é o canal Caracol Universitário. Venho falar para vocês a respeito de antibiótico, a penicilina. Antes de começar, gostaria de abordar com vocês um aspecto histórico que é muito importante para nosso contexto atual de pandemia pelo Covid e que lembra um pouco a importância de se conhecer os antibióticos e também a própria ciência, os avanços, né? Então, na época do século aí 14, temos aí a peste negra, né, que assolou aí a Europa, com o texto da população tendo sido praticamente dizimada, e por conta de um único agente, o agente bacteriano Yersinia pestis, né? Há ainda relatos e registros da OMS ainda em nossas épocas recentes, como nesse intervalo de 2010 a 2015, de 650 casos em média por ano. É uma infecção primária que decorre de animais infectados pela picada de uma pulga da espécie Chinopsila, né? Especificamente mais roedores, cães de pradaria, né? Coelhos. Enfim, essa mesma pulga pode picar o ser humano em contato com alimentos fluidogotas, né? Contendo esse bactério, né, pode eventualmente ser infectados. As suas três formas, né, bem conhecidas da ciência é a peste bubônica, sepsêmica e pneumônica, né, todas pelo mesmo agente bacteriano. A bubônica, só a título de curiosidade, ela é caracterizada pelo aparecimento dos bubões, né, que é a inflamação dos linfonodos, que são acometidos da bactéria, próximos à região da picada do inseto, que é a pulga, manifestando ainda febre alta, calafrios, mialgia, né, astenia. A média de casos aí é de incidência de 80 a 85% dos casos, ou seja, é bem mais prevalente, né. A sepsêmica é bem menos prevalente, 10% dos casos, é a própria bactéria em contato na corrente sanguínea. Agora temos aí um quadro realmente de sepsemia, né? A bacteremia tomou conta do sistema como um todo. Aí febre, calafrios, taquicardia, pode haver náuseas, vômito, diarreia e dores abdominais, além de sangramentos súbitos no paciente, como hematomas cutâneos, hematúria, epistaxe, hematemas, hematoquesia, além de sinais de choque que podem ou não se seguir, né? Que é a hipotensão, pulsos acelerados, rebaixamento de consciência, a própria insuficiência renal e respiratória. No caso da pneumônica, bem menos prevalente, né? 3% dos casos, aí a gente já vai ter um quadro de pneumonia por conta desta bactéria, seja pela via respiratória ou pela própria corrente sanguínea, atinge os pulmões. Logo, o paciente vai manifestar sinais de problemas respiratórios, tais como a tosse, dispneia, algumas vezes a hemoptise, né? Lembrando que pode ainda apresentar sinais de febre alta, calafrio, cefaleia, dor no peito, né? E a própria taquipneia, aquele esforço, né, de respirar, ou a dispneia severa. Bem, com base nessas informações, temos historicamente que a ciência evoluiu e muitos tratamentos, especificamente antibióticos, foram considerados efetivos para o tratamento dessas pestes, né? O que certamente, se Deus permitir, vai acontecer com o próprio Covid, né? Seja com outras medicações ou mesmo vacinas ainda mais especializadas. A streptomicina, a tetraciclina, a fluoroquinolona, a gentamicina, a clorafenicol, o sulfonamida são exemplos de tratamento efetivo para essas pestes que eu me referi, essas pestes históricas que ainda nos rondam, né? E aí vem onde eu queria chegar. Curiosamente, a nossa penicilina, que é o objeto de estudo deste vídeo, ela não é tão efetiva, exemplo da cefalosporina, né? Não considerado efetivo ao tratamento da peste discutida. Especificamente, se você for tratar esses pacientes acometidos dessas pestes somente com o tratamento monoterápico de penicilina, você vai ter altas taxas de mortalidade, cerca de 60%. Isso num pequeno intervalo de tempo. Isso se dá justamente com estudos em cada década a respeito da efetividade desses antibióticos para essas pestes específicas, essas pestes históricas. E aí nós vemos no gráfico, ó, onde a penicilina está justamente ali na década de 90, nesses estudos que fizeram revisão sistemática, apresentando essa alta taxa de mortalidade. E qual é a importância disso, né? É justamente entender que se nós não conhecemos bem o antibiótico, às vezes corremos o risco exatamente de acreditar, conforme o senso comum ou algum conhecimento empírico, de que o antibiótico pode servir a todo e qualquer bactério, o que não ocorre. Daí a necessidade de você, como acadêmico e como profissional de saúde, conhecer bem suas ferramentas para combater as doenças. No caso da penicilina de primeira geração, ela vem derivada desse mofo, Penicillium crisógeno,
foi introduzido pela medicina nessa época aí, desde 1940. Suas indicações clínicas são desde infecções de cocos gram-positivos, bastonetes gram-positivos, muitos outros cocos anaeróbicos e gram-negativos. Ela pertence à classe de beta-lactâmicos, que nós vamos melhor esclarecer para vocês. E alguns exemplos são a penicilina bezantina, potássio procaína, sais de sódio, de penicilina G, penicilina V e de potássio. Assim, chegamos então à necessidade de conhecer sua estrutura. A estrutura básica de uma penicilina, ela, a exemplo de muitos outros antibióticos beta-lactâmicos, ela é formada justamente de um anel beta-lactâmico derivado do seu precursor, que é o aminoácido cisteína, que uma vez conformado em uma cadeia cíclica, dá origem a este anel lactâmico ou lactama. E, ao outro lado, o anel tiazolidina, que tem como seu precursor o aminoácido valina, que também, em uma conformação cíclica, pode dar origem a esse anel chamado tiazolidina. Assim, a junção entre os dois, nós vamos ter justamente o ácido penicilâmico ou 6-APA, que é justamente a nossa conhecida penicilina. A penicilina, ela faz parte dessa classe de antibiótico beta-lactâmico exatamente porque tem em sua estrutura o anel beta-lactâmico, o qual é assim chamado por conta da sua amida, que é formada de modo cíclico, chamada pelos químicos de lactama, e é o prefixo beto em razão de haver 4 átomos em sua estrutura. Daí a sua importância no mecanismo de ação, pois as bactérias que possuem, em sua grande maioria, a parede celular peptidoglicana, que lhe confere proteção, estabilidade e rigidez, devido ao seu interior citoplasmático ser hiperosmolar, ou seja, eventualmente sofrer lise celular em relação ao meio exterior, o mecanismo de ação da penicilina é justamente atacar essa parede celular peptidoglicana da bactéria. Essa parede está em constante remodelamento a partir de um catalisador, de uma enzima, né, que é a transpeptidase. Ela que é responsável pelo remodelamento tanto nas fases de crescimento como de replicação do micro-organismo bacteriano. A penicilina, portanto, ela se liga a esse catalisador, a essa proteína da parede bacteriana, e assim ela impede a síntese da parede, uma vez que ela se liga de modo irreversível a essa enzima bacteriana, de modo que essa enzima não pode mais funcionar, trabalhar, fazer seu papel de sintetizadora da parede. Logo, a parede em seguida celular bacteriana ela tende a ficar deficiente, a tal modo a romper, isso causando uma lise celular por conta da pressão osmótica, ou seja, a célula enche, torna-se entumecida e chega ao ponto de explodir. Bem, diante desse conhecimento também se percebe que algumas bactérias, com o passar do tempo dos estudos, né, apresentaram resistência bacteriana à penicilina. A partir de quê? De uma enzima chamada de beta-lactamase, que justamente destrói o anel beta-lactâmico dos antibióticos beta-lactâmicos, a exemplo da penicilina. Logo, especificamente infecções enterocócicas são exemplos desse tipo de resistência. E para elas foi desenvolvido, claro, outros fármacos que, juntamente com a penicilina, podem impedir a ação ou inibir a ação dessa enzima bacteriana que destrói o anel beta-lactâmico. A exemplo da streptomicina, a gentamicina e o próprio ácido clavulânico. Além disso, algumas bactérias, ou na verdade bastonetes gram-negativos, eles também possuem outro mecanismo de resistência, que são seus canais de purina, que impedem a passagem da penicilina. Para eles também foi desenvolvido outros fármacos, a exemplo da segunda e terceira geração da própria penicilina, que vencem esse entrave. Bem, passado todas essas fases de conhecimento da estrutura e do mecanismo de ação da medicação, passemos então à via de administração, que dentro dos artigos que eu li, né, eles deram destaque a essas duas, a penicilina G e a penicilina V. A penicilina G, a sua preferência é a via parental, através justamente da administração do medicamento a partir da via intravenosa ou intramuscular. Isso por quê? Porque na via oral, se você for utilizar, a biodisponibilidade da droga vai ser muito baixa após a passagem pelo suco gástrico, diferentemente da penicilina V, que já apresentou uma boa biodisponibilidade após a passagem do suco gástrico, razão pela qual ela pode ser ofertada pela via oral, especificamente em jejum.
Lembrando que a penicilina ela tem uma baixa capacidade de passagem pela barreira hematoencefálica, daí porque ela não é a indicada a toda e qualquer meningite, né, no sistema nervoso central. O metabolismo e a excreção da droga, conforme vocês estão observando aí, eu resumi a partir dos textos que eu li, né, nesses 3 itens, né? Ela possui uma meia-vida de cerca de 2 horas, ou seja, ela passa muito rápido pelo organismo e logo ela tem uma rápida excreção. E por ser solúvel em água, essa excreção se dá mais pela urina e a bile. E daí você já pode pensar que ela tende a sobrecarregar um pouco mais o sistema renal, havendo, portanto, baixo metabolismo no fígado. Então, a sua toxicidade é baixa, né? No entanto, há locais do nosso corpo ou estruturas, né, cuja altas doses de penicilina podem sim trazer certa toxicidade e dano celular. A exemplo da câmara anterior dos olhos, para quem é da parte de oftalmologia, né, e o espaço subaracnoide, né, para os neurologistas. E por fim, a gente vai agora ver alguns aspectos das reações adversas, contraindicações e monitoramentos, né, da droga. Então, como toda droga, ela tem efeitos colaterais, os principais deles, ou gerais, né, de 1% dos casos, o paciente, são náuseas, vômito, diarreia, erupções cutâneas, dor abdominal e uma reação alérgica, uma urticária, né. Casos raros, essa reação alérgica pode vir ainda acompanhada de hipotensão, anaflaxia, né. E em casos específicos, no caso da penicilina G, pode haver ainda espasmos musculares, febre, calafrio, mialgia, cefaleia, taquicardia, taquipneia, rubor e hipotensão. A própria insuficiência renal, em que alguns pacientes podem também ser prejudicados pelo uso de altas doses de penicilina. A exemplo da nefrite intersticial aguda, que pode apresentar ainda febre hematura e erupções cutâneas, como uma reação à droga. Daí a necessidade de se ajustar ou mesmo suspender. Dentre as contraindicações, portanto, estão episódios de alergia em relação à droga, né, ou seus derivados, suas outras gerações, segunda, terceira, quarta geração. A própria histórico de manifestação da síndrome de Stevens-Johnson, também após o uso da medicação, da penicilina ou de seus derivados. A própria insuficiência renal do paciente, ou seja, ele apresentando baixas taxas de filtração glomerular, que é um cálculo que se faz, né, devendo se ajustar a dose, até mesmo devendo se suspendê-la. E, curiosamente, a penicilina, quando combinada com a tetraciclina, ela tem um efeito inibidor, na verdade antagonista até a própria tetraciclina, ou seja, não é interessante combiná-las, especificamente porque ela pode justamente inativar os efeitos da tetraciclina. Por isso, o seu monitoramento, em regra, ele é desnecessário por todas essas coisas que nós vimos. É uma droga que tem baixa toxicidade, é uma droga que é bem tolerável no corpo, né? Tem uma excreção, como vocês viram, rápida, né? No entanto, seu uso prolongado, como é exemplo de muitas outras drogas, né? Especificamente com altas doses, principalmente, né? Ele pode justamente ser prejudicial. Daí, necessidade, nesses casos, de monitoramento das funções hematológicas, renais e hepáticas do paciente. E, especificamente, durante a endocardite causada por infecções de bactéria enterococose, como nós vimos, essas bactérias elas têm resistência à penicilina. Então, também devem ser monitorados esses pacientes. Agora, eu apresento a vocês só as referências das quais eu tirei justamente essas informações. Eu espero que vocês gostem. Eu prometo nos próximos vídeos me aprofundar um pouco mais. De qualquer forma, eu espero que tenham gostado e deixem comentários. E aí, galerinha, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês coloquem seu like ou dislike. Também que vocês possam se inscrever no canal para ajudar a dar aquela força. Especialmente também colocar o cliquezinho nas notificações para que vocês possam avisar dos próximos vídeos. Lembrar de compartilhar aí para a galera que precisa. Lembrando que meu foco é exatamente esse, mas na área de saúde, estudo relacionado a medicamentos ou mesmo terapias. É o meu foco. Espero que vocês gostem e compartilhem do mesmo assunto. Um abraço a todos aí. Lembre sempre da máscara. Um abraço.